Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aqui nas nossas redes, né? E hoje, como todos sabemos, nós perdemos, foi anunciado hoje a perda dele, né? Embora ele tenha falecido ontem, nós desgraçadamente perdemos Lô Borges, ícone da música brasileira, da música mundial, a gente pode dizer. Faleceu neste último domingo aos 73 anos em Belo Horizonte. Ele já estava internado desde o último dia 17 de outubro, quando ele sofreu uma intoxicação medicamentosa. Nos últimos dias o quadro dele tinha se agravado ao ponto dele estar na UTI, em um hospital que não foi divulgado pela família, e foi submetido a traqueostomia e ventilação mecânica e até por uma hemodiálise nos últimos dias, e ele acabou não resistindo, faleceu nesse último domingo. Era um quadro de saúde muito delicado e que se agravou de uma maneira muito rápida, digamos assim, né? Eu tava vendo algumas resenhas, né, muitas resenhas do dia de hoje, né, que pontuaram a trajetória do Lô nos seus mais de 50 anos de carreira, né? O Lô, ele era um rapaz ele era um rapaz, né? Eu digo rapaz e eu vou explicar o porquê que ele era um rapaz, né? Na acepção da palavra, até na velhice dele, né? Hoje ele já era um homem mais velho, né? O Lô, ele era um dos caras que sempre foram um dos símbolos da juventude, né? Da jovialidade dentro da música, dentro da arte que ele produziu nos seus mais de 50 anos de carreira, né? Dentro de uma família de irmãos talentosíssimos, irmãos e primos, né? O Marilton Borges, o Márcio Borges, o Telo Borges, o Cláudio Borges. E dentro dessa trajetória, uma das coisas que mais me chamaram a atenção numa das resenhas, e foi algo apontado até por um grande colega aqui, né, que eu conheci nos últimos tempos aí nos grupos da vida, Rafael Senra. Ele pontuou uma coisa muito curiosa, que o Lô, nas músicas, né, no trabalho dele, no estilo de composição muito poético, mas um estilo muito bucólico, muito ruralista, a gente pode dizer, né? Ele era um artista que sempre prezava pela construção imagética nas suas letras, nas suas poesias, nas suas composições, instrumentalmente e liricamente. Uma coisa me chamou muito a atenção num texto de homenagem que ele fez, eu acho que no Facebook, que o Lô Borges sempre foi a jovialidade dentro da música brasileira. E a gente pode dizer que sim, né? Primeiro porque se você olhar o Lô Borges, se você olhasse o Lô Borges até hoje, né, ele sempre tinha uma figura muito jovial, muito ainda ativa, né, no que a gente espera, que a gente pensa de um artista e etc, né? E essa figura de jovialidade, esse lado muito ativo dele como compositor e etc, principalmente nos últimos anos, muitas das vezes ofuscado pelas pessoas que acham, ele é um artista lá que é jovem, que tem a imagem meio jovem e etc e tudo mais, mas é um artista de uma história muito imensa na música popular brasileira e etc, né? E erroneamente muitas pessoas, por causa até dessa construção imagética dele, o colocam muito na mesma toada de compositores muito oriundos da renascida da MPB do fim dos anos 90, como Samuel Rosa do Skank, Zé Cabaleiro e por aí vai, e outros compositores. Mas o Lô, ele sempre foi muito além disso, né?
por motivos óbvios, né? Desde a fundação dos anos 60 no Clube da Esquina, ele sempre foi um compositor muito inquieto, muito servente, não só aos seus ideais, mas à sua própria obra, o seu estilo musical muito imagético, como eu falei, representou durante toda a sua trajetória, né? E todo esse estilo, né, ele se formou desde muito cedo, desde quando ele começou a tocar lá em Santa Teresa, em Divinópolis e etc, lá em Belo Horizonte, em BH, lá nas terras mineiras, ainda nos anos 60. Lá foi quando ele já conheceu toda a galera do Clube da Esquina, grandes nomes como o próprio Tavito, Wagner Tiso, Robertinho Silva e, claro, o seu maior parceiro de todos, Milton Nascimento, né? Essa mescla muito própria de um som muito influenciado por Beatles, por rock, pela música popular brasileira e pela sofisticação do jazz, o rendeu um talento composicional que ele viu aflorar ali ao final dos anos 60 e no início dos anos 70, já despontando como compositor ainda quando ele era menor de idade. Vale lembrar que de todos os integrantes clássicos do Clube da Esquina, o Lô era o mais jovem deles, e já em 1970 ele emplacou um clássico no álbum homônimo do Milton Nascimento daquele mesmo ano, para Lennon e McCartney. Para aí em diante, a sua prolificidade só aumentou, e em 1971 e início de 1972, diversas sessões musicais, composicionais e sessões que um dos parceiros clássicos do Lô Borges e também do Clube da Esquina, Fernando Bran, dizia ser uma sessão de irmandade, renderam talvez o maior álbum da história da música popular brasileira, o álbum Clube da Esquina, de 1972, que era um disco que desaguava todo aquele momento daqueles grupos de músicos, daquelas emoções daqueles grupos de músicos. É um repertório absolutamente irretocável, desde Nuvem Cigana até Tudo Que Você Podia Ser, e diversas outras músicas, como Clube da Esquina, número 2 e por aí vai. São inúmeros os clássicos daquele repertório. Estava ali sacramentado um estilo composicional, uma presença artística que inundaria o melhor que a música brasileira poderia oferecer naquela década e nas décadas seguintes. Naquele mesmo ano, a prolificidade do Lô era tanta que ele lançou o seu próprio álbum homônimo, conhecido como Disco do Tênis, um dos seus discos mais cultuados, né? Embora na época o disco tenha vendido muito pouco, o disco tenha sido passou a ser cultuado muito mais ao cursar dos anos, com até regravações que o próprio Lô fez daquele repertório, né? Ele já tinha se sacramentado como um dos grandes compositores em ascensão do Brasil. Entre os anos de 73 e 1978, o Lô continuou como sideman, continuou como compositor em vários discos solo dos seus companheiros de Clube da Esquina e etc. E preferiu resguardar-se o seu material para uma volta possível de estúdio no tempo certo. E é isso que a gente pode definir do Lô, né? Um compositor que sabia fazer as palavras certas no tempo certo, com o arranjo certo e com a interpretação mais certa do mundo, mais direta do mundo. Ele não era aquele cara dos muitos floreios, ele não era aquele cara das muitas tecnicidades, mas ele era o cara que sabia que sonhos tocam no coração, que músicas tocam no coração, que letras tocam no coração. E foi isso que ele e toda a sua obra conseguiram fazer muitíssimo bem em álbuns como o disco da volta dele, de 1979, o A Via Láctea, que é, até onde me recordo, o seu disco mais vendido, né? Esse álbum tem a minha música favorita do Lô,
que é uma música chamada Ela, que ele compôs junto com o Márcio, e 2 outras músicas que eu acho maravilhosas, que são Nau Sem Rumo e a regravação de Clube da Esquina 2 desse álbum, que é algo muito, 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 muito bonito. O que mostra também que o Lô conseguia ser um intérprete tão verdadeiro, tão intenso nas palavras, que faz a gravação de um gênio, de um deus da voz como Milton Nascimento ser a par do que ele poderia oferecer. Além desse álbum, destaco outros discos, como o álbum Nuvem Cigana de 1981, que tem outra música muito bonita dele, que é o Viver Viver, que também é uma composição de um outro parceiro também, do Clube da Esquina, mais proeminente em discos também do Beto Guedes, que é outro também parça dele, que é o Viver Viver. Eu adoro essa música, acho essa música muito bonita. E além desses 2 álbuns, eu destaco, claro, o disco do Tênis de 1972, o disco de 80, Os Borges, que foi feito dele com os irmãos e etc, né? E com participações maravilhosas de peso, assim, com a direção musical de um gigante, inclusive, que é o César Camargo Mariano. E pra mim, eu já ouvi esse disco, eu conheci esse disco há um tempo atrás, quando eu tava numa loja de discos aqui no Rio de Janeiro. Eu tinha visto o álbum e eu falei, o que é Os Borges? E aí eu fui ver na contracapa e era o disco dos irmãos Borges. Eu conheci o Lô e conhecia o trabalho do Márcio Borges, que eu já tinha ouvido. Dos outros irmãos eu não conhecia. E eu tirei foto, geralmente quando eu tô em lojas de discos aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo, eu tiro foto dos vinis que eu não conheço o som e etc. Ou então anoto num grupo particular meu no WhatsApp e pesquiso assim os sons para conhecer aquilo. E esse álbum também, pra mim, é um disco fenomenal dele. Eu acho que, botando no lápis, depois do disco do Tênis, é o meu disco favorito solo dele, né? Excluindo o Clube da Esquina, porque aí é covardia, né? Pra mim, desse álbum eu destaco uma música chamada Um Sonho na Correnteza, que é uma música linda, que também tem a participação do Iê Borges, né? E também tem uma música final, que é uma música muito emocionante, que ele se recorda da infância e etc, e dos meninos, né? Ele faz um paralelo entre o menino que ele era quando ele começou a cantar, quando ele descobriu música com os irmãos, para os meninos do futuro que vão aprender a música, vão aprender a sonhar, a viver de música, que é uma música chamada Pros Meninos, né? E o resto do disco também é extraordinário também, né? Letras muito pessoais e letras muito também reflexoras, reflexivas sobre os tempos dele na juventude mineira, como era conviver com aquelas pessoas e etc. E além desses álbuns, eu destaco grande parte dos discos mais recentes do Lô. O Lô, entre 2011 e 2025... De 2019 pra cá, ele lançou um álbum por ano, que mostra a prolificidade dele, né? Que o quanto ele passou a retomar a carreira dele depois de mais idade, mostrando uma máxima que ele sempre cantou, né? Que sonhos e as músicas não envelhecem, né? E dentro desses álbuns eu destaco um que foi o disco da retomada também, né, que é o álbum Horizonte Vertical de 2011, que eu acho um disco muito belo também. E eu gostei também de um disco recente que ele lançou, que uma amiga minha que trabalhava na assessoria de música e etc tinha me indicado até, né, que a gente conversa e etc. E Lavínia, eu não sei se ela vai ver esse vídeo, né? E ela tinha me indicado o Tobogã de 2024, que é um disco muito com o estilo do Lô, né? A produção rebuscada, mas aquelas músicas ao mesmo tempo que são muito próprias dentro daquele mundo bucólico, sentimental e muito direto à emoção do ouvinte. Trazem também num estilo de som que não envelheceu nunca e felizmente soube se resguardar com os anos e que vai se resguardar para sempre
agora com a perda dele, etc. Que é uma perda física, mas as músicas, os sons e tudo que ele contribuiu para nossa história não envelhecem jamais. Eu tenho uma história meio curiosa assim com o Lô, né? Eu conheci o Lô através de um disco que era uma coletânea meio unofficial até, de uma série chamada Meus Momentos, né? Saiu de vários nomes da música popular brasileira. E tinha, inclusive, eu tenho aqui em casa um disco da série Meus Momentos, que eu acho que é um dos títulos oficiais. E aí eu já não sei se é um título não oficial, ou se é um título de uma segunda leva que não estava no encarte, porque geralmente essas coletâneas, né, a arte day, etc., tem no interno os discos que eles pretendem lançar, os demais discos lançados da coleção, enfim, para as pessoas realmente procurarem nas lojas. E tinha o do Lô, né? E o do Lô não tá aqui, o do Lô tá até, acho que na casa da minha tia, né? Era um dos discos do meu finado tio. E o meu pai tem do Beto Guedes, né? E essa coletânea, assim, eu cheguei a ouvir ela uma vez numa leva de discos brasileiros, né, que foi 2013 para 2014, que eu queria de recomendação assim do meu tio, eu só para ouvir mesmo, conhecer e depois devolver. E tinha do Lô Borges, ele que selecionou até, né? E eu nunca vou me esquecer que dentro dessa série tinha uma interpretação ao vivo de emocionar de uma das minhas músicas também favoritas dele, que é Não Se Apague Esta Noite, do disco do Tênis de 1972. E essa música, ela simboliza para mim muito do que é a carreira do Lô, do que é o estilo do Lô, né? Um estilo muito pessoal, muito próprio, que mostra que a música não envelhece, que o seu estilo de composição não envelhece e que o seu estilo de música, a sua voz, a sua composição, a sua letra nunca vão se apagar e vão perdurar muitos e muitos anos aqui na Terra, na Via Láctea, e que mostra que no fim das contas nós somos tudo que a gente pode ser, né? Como pessoas, como apreciadores de música e etc. E que nós podemos ser tudo que nós queremos ser dentro daquela música tão própria, tão viajante, tão especial que ele sempre trouxe, né? E é um tipo de artista que não vai se apagar essa noite, não vai se apagar nunca mais na história da música popular brasileira. Descanse em paz, Lô Borges. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo. Até o próximo vídeo aqui. Tchau, tchau.